estiveram tão em alta quanto hoje em dia. Eles estão dominando todas as áreas possíveis de se imaginar e até as que seriam impossíveis. Duvida? A Marvel e a DC têm produtos espalhados por todos os mercados, como lojas de departamento, doces, estandes e de brinquedos. Mas antes disso tudo, é preciso conhecer essas duas poderosas empresas que vieram para conquistar o mercado e o mundo do entretenimento. Atualmente, as séries e filmes de super-heróis dominam a indústria cinematográfica. Além deles, existem também os desenhos, como Young Justice e Avengers Assemble. Mas foi através das histórias em quadrinhos que os fãs puderam ter seu primeiro contato com os heróis. A DC foi a primeira a surgir, em 1935, sob o nome de National Allied Publications. Em 1937, eles lançam a HQ Detective Comics, que marca a primeira aparição de Batman, o herói mais famoso da editora. Depois disso, eles assumem oficialmente o nome DC. Com o passar dos anos, a DC percebeu que seus personagens poderiam ser mais do que apenas heróis em revistas de quadrinho. Em 2005, em parceria com a Warner Bros., eles lançaram Batman Begins, com direção de Christopher Nolan. Desde então, a DC já produziu mais 12 filmes e tem confirmado Aquaman para 2018. O último lançamento foi Liga da Justiça, com a direção de Zack Snyder e atuações de Gal Gadot, Henry Cavill e Ben Affleck. Já a Marvel surgiu na década de 30 como Timely Comics. A primeira revista feita pela empresa foi a Marvel Comics, que virou o nome oficial 20 anos depois. Na Segunda Guerra Mundial, o primeiro super-herói criado pela Marvel foi o Capitão América, como símbolo de patriotismo. Mas foi somente com o Homem de Ferro que a Marvel conseguiu conquistar o mercado. Além dela, a Marvel tem filmes produzidos pela Fox e Sony, como X-Men, Quarteto Fantástico e Logan, o mais recente. Nos cinemas, a Marvel é uma das maiores franquias de filmes. Seu início na indústria cinematográfica foi em 1986, com filmes e séries como Blade e Homem-Aranha. É quase impossível afirmar que alguém não tenha ouvido falar sobre uma dessas empresas. Porém, existem diversas formas de entrar em contato com esses novos universos. Quando eu conheci a DC e a Marvel, eu nunca lembro de ter conhecido, sempre teve na minha vida, sabe? Tipo, X-Men, assim, no SBT, nos desenhos, sempre teve muito perto de mim. Então eu não lembro, assim, quando que eu conheci, o momento que eu conheci a Marvel ou a DC. Conheci a Marvel por volta do ano 2000, 2001, não lembro certo, quando estreou o primeiro filme do Homem-Aranha, do Sam Raimi. Eu já era fã dos filmes do Batman, por mais que o último tivesse sido terrível. Mas quando eu fui no cinema assistir aquele filme do Homem-Aranha, eu pirei. Aquilo mexeu muito comigo. Eu nunca tinha visto nada parecido no cinema. E eu só desenhava Homem-Aranha, eu só brincava de Homem-Aranha, eu só queria saber de Homem-Aranha. Isso me fez migrar para os quadrinhos. E a partir daí eu fui conhecendo as diferenças entre Marvel e DC e fui me identificando certos aspectos com uma e em outros aspectos com outra. Com a popularização das duas marcas, o público tende a se identificar mais com determinadas características de uma do que com a outra. Eu sou mais Marvete mesmo, eu gosto mais da Marvel. Acho que os personagens são... Porque na DC eles são mais vistos como deuses, sabe? Aquela coisa do panteão. Mas acho que na Marvel eles são mais humanos, são mais falhos, sabe? Então acho que tem essa proximidade com o ser humano mesmo, com nós mesmos, fãs, que somos também perfeitos, temos problemas, então a gente consegue ter mais essa identificação. Você pega, por exemplo, o Homem-Aranha, Peter Parker, cheio de problemas, tem que pagar conta, tem que cuidar da vida pessoal dele, e isso é muito real, sabe, com quem está lendo, com o leitor, então rola essa identificação. Acho que por isso que eu gosto mais da Marvel. Minha preferência seria mais para DC, porque na DC estão os meus escritores favoritos. A DC tem a linha dela adulta, que é a Vertigo, que tem o Neil Gaiman, que é o meu escritor contemporâneo favorito, escritor de Sandman, e tem o Geoff Johns, que revitalizou vários heróis importantes como Lanterna Verde, Aquaman. Tem o Scott Snyder, que fez um arco muito interessante sobre o Batman, sobre a família Batman, né, os outros heróis. Mas os personagens da Marvel me agradam muito por serem mais humanizados. A DC tem muitos heróis que são deuses, que são em uma outra escala
de poder. E na Marvel nós temos núcleos mais humanos, coisas que a gente consegue se relacionar mais. Por suas histórias fazerem analogia com situações reais, muitas vezes é possível sentir uma identificação ao assistir os filmes. Essa proximidade com as narrativas podem às vezes mudar a visão de mundo de cada um. Não tem nada que, em nenhuma história pelo menos que eu li, tanto da Marvel quanto da DC, que, sabe, me tocou de alguma forma. Eu gostei, tive um bom momento ali lendo o que eu li e tal, só que nada que eu possa falar que aquilo ali mudou minha vida. Algumas histórias da Marvel, elas me afetaram um pouco, talvez o jeito de ver o mundo, mas eu sinto que a Marvel toca mais pela proximidade que ela tem com as pessoas. Estou muito ligado nesse meio, eu conheço os heróis, conheço a história e tal, mas não influencia muito na minha vida, não é uma parada que eu pesquiso, uma parada que eu tenho interesse de procurar. Os heróis estão dominando os cinemas. A representação desses personagens é feita de forma diferente pelas duas empresas, e cada uma, com seu estilo, tenta agradar a seus fãs. Quanto à representação dos personagens, a Marvel tem me cativado mais pela abordagem deles mais divertida, mais cômica. Eu falo isso no universo dos cinemas. No universo cinematográfico que é da DC, eu acho que a gente não viu muita coisa ainda, entendeu? O universo, pelo menos compartilhado deles, ainda está começando, ainda está engatinhando, ainda temos os primeiros projetos para ver. Mas a construção de personagem que foi feita na trilogia do Nolan, do Batman, para mim é o suprassumo de qualquer filme de herói. Ele soube criar identidades e mergulhar no psicológico de cada personagem com muita profundidade, com muita autenticidade. Então eu fico dividido entre o lado divertido e entrosado da Marvel e o lado mais sombrio e maduro da DC. A Marvel, no início, começou um pouquinho atrás com essa coisa do cinema, só que hoje em dia o grande expoente é a maior franquia de filmes, acho que do cinema, é a maior franquia que tem. Acho que são 4 ou 3 filmes por ano, e a DC está meio que lá atrás. O universo cinematográfico da DC ficou meio para trás. E eu vejo assim, a DC, ela, por focar demais em Batman e Super-Homem, eu acho que eles conseguiram adaptar de forma fiel e bem vista poucas vezes os seus personagens. Eu acho que a Marvel, por estar lançando mais filmes, consegue representar com fidelidade seus personagens com muito mais frequência. Eu acho que as adaptações elas estão sendo feitas de maneira bem diferente por ambas. Enquanto a DC tenta levar algo mais fiel, tanto que eles não mudam as características do Batman de jeito nenhum. O Batman nunca sorria ou coisa do tipo. Não tentam mudar isso. O Superman também não tenta mudar o jeito dele se sentir culpado por não conseguir salvar as pessoas, ou o jeito da Mulher Maravilha de sempre questionar se ela faz ou não, porque ela sabe exatamente como a humanidade funciona. Já aí a Marvel, você vê o Homem de Ferro sendo algo um pouco mais egoísta do que eu acho que ele seria, sabe, em relação a várias coisas, porque a visão dele tá certa e a dos outros não. Aí vem o Capitão América, que em relação ao Superman, eu acho que o Capitão América é até um pouco inferior, em questões de sentir culpado por não salvar as pessoas, mas é complicado falar porque, como eu já disse, eu sou decenalta, então é meio que clubista aqui, é meio que partida, eu tô levando lados aqui. Se identificar com alguém é difícil, mas um dos poderes que os super-heróis possuem é fortalecer ou formar laços entre pessoas com os mesmos interesses. Em questão de me identificar com alguém, né, que já conhecesse esse universo e tal, eu tive a oportunidade de começar a conversar sobre super-heróis conforme os filmes da Marvel foram saindo, e aí foi muito legal na época, porque eu comecei a pesquisar sobre aqueles super-heróis. Eu lembro que eu e a Amanda, a gente via muito histórias, tanto do Homem-Aranha quanto dos X-Men também. A gente ficava pesquisando os detalhes, assim, para ter meio que uma ideia do que iria acontecer nos próximos filmes e de coisas que aconteceram antes, né, daquele filme, tá ali pra gente entender mais como aquele personagem foi construído. E aí depois, com as séries da Netflix também que foram saindo, tipo, de repente todo mundo gostava de super-herói. Tá.
Em questão de me identificar com alguém por gostar de super-heróis ou gostar dos quadrinhos, aconteceu muito na Bienal. Você vai lá, às vezes você está na fila e você fala que não, esse aqui você acha mais barato e não sei aonde, esse aqui esse é muito bom, mas não compra esse aí não. Acontece bastante, principalmente na Bienal, às vezes em lojas, mas alguns grupos no Facebook mesmo, mas de resto é difícil achar alguém que leia também. Com o cinema ficou mais fácil de você reconhecer as pessoas que gostam. Porque as pessoas agora elas falam abertamente que gostam dos filmes e tudo mais. Isso ajudou muito eu fazer amizades com outras pessoas. Durante o ensino médio eu não conhecia as pessoas que gostavam. Apesar do filme da Marvel foi em 2008, se eu não me engano. Eu não conhecia pessoas que gostavam muito ainda. Porém, quando eu entrei na faculdade, eu conheci muitas pessoas que gostam da DC ou da Marvel. A questão do universo inteiro de heróis. E isso me ajudou muito a criar laços com elas. Tanto que hoje, quando a gente tá lançando o filme nem lançou, tá ainda antes da pré-venda, a gente já tá marcando pra ver filme. Já tá discutido se o filme vai ser bom, os trailers mal saem, a gente tá falando que vai ser ruim, se vai ser bom ou coisas do tipo. Eu acho que isso ajudou muito em questão de amizade, sim, criar laços com as pessoas que eu já conhecia, inclusive com os meus tios até. Eu converso mais com eles em relação disso, porque quando você cresce, você geralmente deixa de ter um laço com a sua família. Então eu passei a conversar mais com eles em relação a isso. É engraçado porque realmente cria laços sem você perceber. Conteúdo de qualquer mídia, em termos de imagem, né, mídia televisiva ou de cinema, vai influenciar na forma como as pessoas veem o mundo, né? Porque a nossa forma de ver o mundo é muito influenciada pelos meios de comunicação de massa. E eu acho muito importante trabalhos para pensar isso, sabe? Para pensar a influência dos meios de comunicação nas nossas formas de nos perceber, de perceber o outro e, enfim, de dialogar com o mundo. Alguns personagens que vêm ganhando destaque ultimamente são os anti-heróis e vilões, tanto da Marvel quanto da DC. Os exemplos mais conhecidos são Deadpool, Arlequina, Loki e Coringa. Para determinadas pessoas, seus traços humanos os tornam mais atrativos. Eu acho que essa atração pelos vilões, ela já vem, sabe, partindo de qualquer filme, assim, não só em relação aos filmes da DC e da Marvel, mas existe sempre alguma coisa que faz com que você foque no vilão. Por algum motivo, você acaba se atraindo a ele. Geralmente porque os vilões acabam sendo um pouco charmosos e eles têm algumas ideias que, mesmo que sejam um pouco contraditórias, às vezes você concorda um pouquinho com alguma coisa. E eu acho que com a Marvel e a DC agora, um pouco mais com a DC, porque eles fizeram o filme do Esquadrão Suicida, que apesar de eu não gostar, teve gente que gostou e foi procurar mais sobre aqueles personagens, você começa a ver por que eles são daquele jeito. Por que a Arlequina é do jeito que ela é, por que o Coringa é do jeito que ele é. Então você acaba vendo todos os momentos que levaram eles a se tornarem os vilões, porque bem como os heróis, eles também eram pessoas comuns antes e aconteceu alguma coisa. No caso dos heróis foi algo extraordinário ou algo ruim, se você levar o Batman em consideração, que fez com que eles resolvessem seguir aquele caminho. A questão de anti-heróis, ela é, digamos assim, recente, né, nos quadrinhos, porque se você for ver quadrinhos da Era de Ouro, até Era de Prata, mais ou menos, a gente tinha muito essa dualidade. Era o branco versus o preto, o bem versus o mal. E aí, mais ou menos, com a escrita do Alan Moore no Watchmen, a gente teve o tom de cinza. A gente teve os anti-heróis surgindo. E isso foi começando a ganhar popularidade e os anti-heróis começaram a ganhar o seu espaço. Então, assim como os heróis precisam ter vilões bem escritos, porque o que forma o herói é o seu antagonismo, né, os seus antagonistas, os anti-heróis eles cumprem um papel muito interessante, porque eles estão entre os dois extremos. Então eles são aqueles que cometem crimes, mas muitas vezes motivados por atos de bondade. Batman, ele tem o Coringa como principal vilão.
O Batman é uma pessoa perturbada. Ele é traumatizado. Ninguém sã veste uma roupa para sair atrás das pessoas, sendo que você não tem poderes. O que é o caso do Batman. E o Coringa, ele entende isso. Aí é que tá, o Coringa, ele sabe que o Batman, ele não é sã. Assim, o Coringa também não é. Ele sabe esse ponto fraco do Batman. Então, você vê que as ações do Batman, apesar dele dizer o contrário, ele sempre leva para esse ladinho da loucura, sabe? O Batman tem coisas admiráveis, como, por exemplo, não querer matar os heróis. Ele acha que os vilões, ele sabe que os vilões eles podem mudar. Ele sabe que uma inclusão social, essas coisas do tipo, pode mudar uma pessoa, que matar não é o caminho. Bandido bom, bandido morto não existe com Batman. Os anti-heróis, eles já vão mostrar um diálogo com os dois lados, o que é mais comum pro homem, né, pro ser humano. Eu acho que a gente está sempre pensando em termos de moral, o que é certo, o que é errado, como é que você vai agir, como é que você está se sentindo, principalmente as pessoas que problematizam mais as suas atitudes. Então, aí nesse sentido, o anti-herói, ele vai se parecer mais, ele vai apresentar mais questões próprias do ser humano, assim, né, que a gente chama de ser humano convencional, que vai problematizar a própria ação, que vai ficar com raiva de vez em quando, que vai querer dar uns foras, né, nas pessoas de vez em quando, né, e que não vai aceitar passivamente o tempo inteiro tudo, como acontece com os personagens bonzinhos. Mas talvez se essa narrativa mudar em relação aos bonzinhos e eles ficarem um pouco mais interessantes, talvez isso tende ao equilíbrio, mas normalmente os vilões têm aparecido como mais sedutores, né, mais interessantes, assim, de um outro ponto de vista. Eu acho que talvez porque se pareçam mais com os seres humanos do que os personagens bonzinhos, que são muito lineares, né, a gente já sabe o que vai acontecer com ele. O vilão não, o vilão de repente vai mudar. Então esses personagens normalmente têm chamado mais atenção porque talvez se pareçam mais com os seres humanos, né? Para chamar a atenção de uma pessoa, o personagem precisa ter características semelhantes ou que façam o fã se sentir o próprio herói. Em relação a Mística ser um personagem que sempre mostrou o poder da mulher, que ela nunca precisa... tu vê que ela é uma pessoa sozinha, não precisa de ninguém pra fazer o que ela faz, ela não precisa de ninguém pra nada. Então, e hoje tem realmente crescido muito o número de personagens femininas com poder. E isso faz parte do que nós estamos vivendo hoje, sabe? Nós estamos numa fase que tudo tá mais fácil, porém continua sendo difícil. Eu acho que, primeiro, para você se identificar com um personagem é porque existem aspectos desse personagem que você vê em si mesmo, ou que você vê alguém que é próximo a você, ou ele tem ideais que você compartilha. E aí quando você vai defender esse personagem, é como se você estivesse defendendo a si mesmo, ou defendendo aquilo que você acredita. Não importa se ele é herói, vilão, sabe? Você vai defender ele até o fim, porque é muito pessoal pra você. A minha identificação com o Homem-Aranha não é apenas o fato dele ser financeiramente quebrado, como eu. Mas é porque ele tem essa questão da responsabilidade, ele conseguiu esse poder quando ele era muito novo. Então, durante o processo de formação da identidade dele, ele já tinha poderes muito superiores. Ele tinha o poder de destruir os caras que gastavam ele tinha o poder de destruir os bullies que batiam nele. Então, ele tinha horário para chegar em casa, ele tinha que esconder o fato de ter uma identidade secreta do mundo e tinha que esconder o fato de ser o vigilante mascarado para a tia dele, ainda tinha que ser um aluno exemplar. Então, ele tinha um universo de responsabilidades, não apenas ligado ao poder dele, mas a responsabilidade de um garoto novo que está se formando, que está planejando o seu futuro. E todas essas características sempre me chamaram a atenção, porque é o mais real possível que um super-herói pode ser. Ele abraça responsabilidades cotidianas, mas ao mesmo tempo ele abraça a responsabilidade de ter que impedir o Abutre, ou ter que salvar o John Jonah Jameson do Duende Verde, não sei. Então, é algo que sempre me chamou muita atenção sobre o personagem. Um dos assuntos que a indústria cinematográfica proporcionou de uma forma mais fácil de ser discutida foi a questão da representatividade, principalmente entre os fãs dos quadrinhos e também dos que assistem aos filmes e séries. A discussão se tornou muito mais pública e acessível a todos os fãs, e também para quem se diz leigo nestes assuntos.
Como consequência disso, chegou até as editoras da Marvel e da DC como forma mercadológica, ocasionando na mudança de alguns personagens já consagrados. Os primeiros personagens negros que eu conheci do mundo dos quadrinhos foi o Super Choque mesmo, por conta da adaptação. Mas eu acho que a DC tem feito pouco esse papel de ser representativo para esse público negro. Eu acho que a Marvel tem tomado mais conta disso, até por conta da sua história mesmo. A Marvel sempre foi mais progressista, vamos dizer assim, em termos de personagens. Sempre pondo em voga os personagens femininos, apesar de poucas terem tanto destaque, mas tem uma grande... uma gama de personagens femininos, que, enfim, desde a Tempestade, a Carol Danvers, enfim. Mas a Marvel acho que conseguiu avançar bastante com... Hoje em dia, os grandes... Você pensa em personagem negro de quadrinhos, você pensa no Miles Morales, no Pantera Negra, no Sam Wilson, Tempestade... E da DC você vai ter que quebrar um pouquinho a cabeça. Talvez a Vixen, o Cyborg, o John Stewart, o que mais? Existem poucos personagens protagonistas, seja nos quadrinhos ou seja nos filmes cult ou nos filmes hollywoodianos, assim, para o grande público. Ainda são muito poucos os personagens negros. No Brasil também. A gente pode pensar na televisão mesmo, no Brasil, na telenovela. Dos anos 2000 para cá, que se tem alguns personagens negros. E aí uma coisa interessante para pensar é que são sempre os mesmos atores, que têm um perfil mais, alguns, né, euro-americanizados, assim, que são as feições mais afiladas, etc. Então, trabalhar com a representação dos negros nos meios de comunicação, principalmente na grande indústria cinematográfica norte-americana, eu acho que é muito importante. Por quê? Porque as crianças estão vendo as crianças negras estão vendo que não são representadas, de um modo geral, nos meios de comunicação de massa. Ou quando são representadas, são subrepresentadas. São personagens sempre numa escala de preferências em relação aos empregos, às profissões. São sempre aqueles empregos, assim, manuais, mais braçais. Então, por exemplo, nas novelas, as personagens negras apareceram durante muitos anos como faxineiras, como empregadas domésticas. De um tempo para cá, no Brasil, que isso está mudando, mas está mudando a passos lentos ainda. Então, quando você tem um super-herói negro, eu acho que isso vai ser muito bom, assim, para formar a própria autopercepção e autoimagem das crianças. A gente pode pensar, por exemplo, saindo do cinema, vamos pensar nos brinquedos. Quando você vai nas lojas que vendem brinquedos, a quantidade de brinquedos, de bonecas negras é muito pequena, né? Então, quanto mais a gente trabalhar a representação dos negros, no sentido de que são super-homens, super-heróis, enfim, eu acho que vai ser muito bom para a formação da autoimagem das crianças. E do negro, de um modo geral, né? Para que ele não se veja simplesmente como uma pessoa que vai ficar segurando o cabo de vassoura, da vassoura para varrer. Não, ele vai se ver a partir de outro lugar. Eu acho isso muito importante, porque, como eu disse, os meios de comunicação influenciam nossa forma de nos perceber e de perceber o outro. Né? E, de um modo geral, os negros ou não são representados, ou são representados sempre de uma forma onde ele é inferiorizado. Pantera Negra, por ter sido... foi o primeiro super-herói. Já tinha havido antes heróis, mas super-herói mesmo, assim, o Pantera acho que foi o primeiro mesmo. Mas acho que até para a época talvez ele não tenha sido tão representativo quanto o Luke Cage foi na época, por conta do Blaxploitation e tudo que se passava nos Estados Unidos na época. Mas não tem como negar a importância desses personagens, Pantera Negra, o Sam Wilson, o Falcão, né? E o Pantera Negra, e até mesmo a Tempestade, na época que fizeram o segundo time dos X-Men, né? Tentaram puxar bastante na representatividade, botaram um personagem alemão, uma africana, um russo, enfim. Como eu digo, a Marvel sempre tenta buscar a sua história, o conceito dessa história dentro da realidade, do que está se passando no cotidiano. Eu acho que sim, são fontes de influência, com certeza, porque a gente vê um padrão na sociedade que exclui o negro, o gordo,
o travesti, o homossexual de um modo geral, e sobretudo o travesti, exclui muitas vezes a mulher negra e várias outras categorias, o deficiente visual, o deficiente mental funcional também é excluído. Então, quanto mais essas pessoas puderem se ver representadas num outro papel na sociedade, num papel de protagonistas, eu acho que vai ser bom para elas e para que as outras pessoas que não estão nesses grupos possam também enxergar com outro olhar essas pessoas que são excluídas e que muitas vezes não são minoria, como no caso dos negros, né? Na realidade, eu sempre imaginei ele no cinema, porque não tinha como um personagem daquele, com aquele potencial, estar fora dos holofotes por muito tempo. É surreal, porque ele é totalmente fora dos padrõezinhos de heróis que se tem por aí. Ainda por cima ele quebra padrões, estereótipos, sabe? Então, eu não imaginava que ele fosse ficar muito tempo sem uma adaptação. Como ficou bastante tempo, mas tendo todo esse universo de super-heróis no cinema em voga, eu sabia que a hora dele ia chegar. E para mim foi a melhor coisa do mundo, porque não só por conta dele ser o meu personagem preferido, mas o que ele pode causar para a sociedade. Pode ser até meio megalomaníaco falar o que ele pode, um super-herói, um personagem de quadrinho que não existe, mas para criança, se você for pensar em termos de representatividade para criança, isso, ainda por cima para uma criança negra, isso é de uma importância tamanha, que talvez outras pessoas que não são negras não entendam, mas é de uma grande importância. Tem muita gente que é muito fã, que é conservador demais, e até é um pouco compreensível, porque eles querem manter aquele status quo, manter aqueles personagens deles ali inalteráveis, mas a Marvel, por exemplo, ela é uma editora que está sempre mudando, sempre se adaptando ao que a sociedade está passando. E não tem como você, na época que a gente está hoje, fechar os olhos para a representatividade, para essa diversidade que se tem. A DC, eu acho que ela teve um retrocesso por conta até de uma tentativa de mudança para tentar se adaptar. Eu acho que se adaptou não muito bem com os Novos 52 nos quadrinhos. Reformulou todos os personagens, só que o público não aceitou de uma forma legal. E hoje em dia veio com o Rebirth e retrocedeu, tentou recuperar aquele passado dela glorioso, que é bom, foi legal, mas a Marvel está fazendo uma coisa diferente. Ela está dando oportunidade e visibilidade para personagens novos e que precisam ter essa visibilidade. E eu não acho que seja talvez um marketing de causa, que é aquela coisa de você tentar vender porque está fazendo sucesso, porque está na moda, mas é por conta assim de ter alguém para representar aquela criança, aquele fã que às vezes quer se enxergar dentro daquela história. Dentro da Liga da Justiça, junto com o Batman e o Superman, tinha a Mulher Maravilha, né? E a Mulher Maravilha é uma personagem feminina bem forte, e eu como mulher, como uma garota que cresceu num mundo que... o mundo geek, na verdade, ele é bem masculino. Sempre foi e ainda é. E ter a Mulher Maravilha sendo representada como a única mulher, e uma mulher forte ainda dentro da Liga, à frente dela, ela foi uma presença muito forte em Batman vs Superman. No filme dela, obviamente, porque é o filme que retrata a vida dela e ela é protagonista. E ela vai ser um personagem forte na Liga da Justiça. As previsões sejam que ela seja a líder, na verdade, quando o Superman não tá. Então, o que é ótimo. Sem contar que a Mulher Maravilha tem aquela coisa também de ser uma deusa, mas ela leva tudo também, que nem o Superman, para um lado humano. Não vê a maldade nas pessoas. Ela ainda tem a tendência de ser um pouquinho má em relação ao Superman. Porque o Superman ainda tem uma política de não matar e etc. Ela já não liga. Eu acho que a Mulher Maravilha, na verdade, ela é pra geral. Em questões gerais, ela é uma representatividade forte em questão de feminismo e tudo mais. Porque ela sendo uma personagem feminina, criada muito antes de outros personagens masculinos, ela ainda é adorada não só por mulheres e ainda é mais forte do que outros heróis ali.
Nem só de fãs novos vivem os universos cinematográficos. Os fãs mais antigos veem nessa nova mídia uma forma de se conectar com a geração atual. Meu primeiro contato foi com a história em quadrinho, não era nem Marvel nem DC, era uma coisa genérica. Na segunda metade da década de 60, em que eu vi um jornaleiro no caminho para a escola e sempre que eu passava ali eu tinha que entrar, atraído pelos desenhos. E ali, invariavelmente, comprava uma revista, depois trocava com os amigos para ler. Então eu lia vários títulos, não era nem DC, nem Marvel, mas lia vários títulos. E depois, hoje, a gente ficou tudo polarizado com DC e Marvel. Né? Naquela época eu via muito, era Batman, Super-Homem, tinha os heróis da Marvel também, né? Que era o Capitão América, o Thor, o Homem de Ferro. E algumas coisas que não estavam enquadradas em nenhum dos dois, que tinha o Tarzan, tinha o Fantasma, o Jim das Selvas, alguns heróis ali de faroeste, que era o Cavaleiro Negro, o Flecha Ligeira. Era a leitura que a gente tinha em geral ali. Não foi difícil para mim me adequar ali àqueles personagens que eles eram fãs na época, que tinha os Cavaleiros do Zodíaco, o Jiraiya, etc., que era o mundinho deles ali, eu conseguia me inserir ali e era interessante ter essa coisa, e até hoje a gente é muito próximo em função disso, né? Então, hoje a minha relação com os heróis, não só o Batman e o Aranha, vai mais da coisa do cinema, então aqui é uma oportunidade até de juntar os meninos homens, né? Hoje de ir pro cinema, virar um programa de família, ir ao cinema, ver o filme, e depois sentar num bar e trocar ideia do que eles acharam e o que eu achei, né? Então, hoje, basicamente é isso. A balsa com armas ilegais era de 10h30. Vocês perderam! E se você fosse um herói por um dia? Ou por um filme? Essa oportunidade pode ser sua, só basta querer. Os heróis afetam a vida não somente de quem assiste, mas também de quem dá voz a um super-herói. Quando eu topei com o meu primeiro herói, um herói de representatividade na minha carreira enquanto dublador, Michelangelo, das Tartarugas Ninja, começou. Foi o campo certo para que eu pudesse jogar todas as sementes para florescer tudo ali. Veio aí os bonecos, os imãs, as HQs, as revistinhas, os gibis, tudo. Esses elementos então fizeram parte do meu dia a dia. Eu virei colecionador daqueles que eram os meus heróis desde a infância. Porque eu sempre fui fã do Michelangelo enquanto eu jogava um fliperama e brincava de ser rápido e engraçado como o Michelangelo e depois como o Homem-Aranha também. Não que eu escalasse a parede, mas eu acreditava que com grandes poderes vinham grandes responsabilidades e vinham mesmo. Então eu me tornei realmente um exemplo de geek para mim mesmo, né? Eu realmente não podia me tirar fora desse rótulo, dessa etiqueta, né? Desse lustroso e honroso título de geek e nerd. Então é isso, sem o meu óculos, tô aqui representando o clássico também. Herói da minha infância, eu considero uma tríplice sagrada da minha infância, né? O Chapolin Colorado, aquele que me despertou até o chamado para dublagem, porque descobri através dessa série que a dublagem existia, que eram outras vozes atrás daqueles personagens. O Michelangelo, quando eu me assumia jogando em um fliperama com os amigos, um duelo, uma partida, uma rodada de As Tartarugas Ninja. E o Homem-Aranha, principalmente quando ele foi introduzido na indústria cinematográfica com Tobey Maguire. Então eles sempre foram os meus melhores heróis. E por mais que eu também gostasse de Batman, por mais que eu lesse certas coisas referentes a eles, né, a Batman, a Robin, por mais que eu ame os Jovens Titãs, por mais que eu adore também os novos, recém-ingressados, vamos dizer assim, Guardiões da Galáxia no universo Marvel, eu sempre tive esses heróis como representação. Eu me sinto muito honrado de poder ser voz de pelo menos 2 dos meus 3 heróis favoritos. Eu nunca poderia imaginar. É engraçado como as características dos super-heróis se esbarram com as nossas. Porque muitos deles têm uma representação fiel do que é ser humano antes de ser super-herói. Um super-humano, um super-herói são, né, bem próximos da realidade. Porque ambos têm coisas que os destacam perante os outros. Um bom coração, um grande coração, pode te tornar super. Então, eu tiro como exemplo, realmente, a força que as histórias se assumiram diante de mim quando eu passei a contar elas também pela minha voz.
pela minha pessoa, né? E é engraçado como o som da voz da Tia May me desperta aquela coisa maternal que ela reproduz. O quanto eu presto atenção em dobro quando ela para falar. O quanto o discurso do Ben, o tio do Aranha, me faz duplamente arrepiado. Quanto grandes poderes e grandes responsabilidades significam o quádruplo para mim hoje. Então, eu assumo que eu entro com os próprios pés de Peter Parker na casa dele no Queens. Eu entro. Eu tô vivendo ele, eu tô sendo ele. Engraçado como a história dele passa a ser a minha também. O dublador carrega muito dessa essência, né? Ele passa a ser. Enquanto dublador, eu preciso dar vida. Usando da minha vida, eu dou vida aos que já chegam com as vidas deles. Parece uma confusão, mas não é. São vidas em cima de vidas. E os heróis, eles são compostos principalmente de vida. Não são apenas salvadores de vidas alheias. Eles salvam as próprias vidas todos os dias. E esses heróis, os quais represento com a minha voz, tanto Michelangelo das Tartarugas Ninja como Peter Parker, o Homem-Aranha, eles são exemplos disso. Eles são... Não digo o Michelangelo, mas o Peter é gente, é um ser humano. E os dois são encontrados no fator coração. Eles são heróis. Eu poderia ser um super-herói vestido só dessa forma. Porque o super-herói está por dentro, não por fora. E acredito que todos esses personagens, e até os personagens da vida, são protagonistas todo o tempo. E sendo dublador, eu ajudo a conduzir essas histórias e fazer elas irem além, irem mais longe. Então, por todos que acreditam nisso, pelas crianças, pelos mais velhos, pelos excepcionais, por quem não pode enxergar, mas pode sentir, por todas elas, nós todos, de alguma forma, também somos heróis. Jean Grey ou Mary Jane? Essa, nossa. Eu prefiro a Mary Jane. Gwen. Você não acha que você prefere ela porque ela é quem aparece mais? Porque Gwen já gostava do Peter Parker, antes de gostar do Homem-Aranha. É só estranho você falar que a Gwen tem toda uma importância, etc, etc. E quando eles vão fazer um filme do Homem-Aranha, meio que pra puxar o pessoal pra isso, eles vão lá e tipo, não vou mostrar mais. Eu acho ela muito mais cativante do que a top model ruiva. Para de gravar.